Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre uma estratégia para mini índice que eu considero ser scalper, por conta da quantidade de pontos que a gente busca por operação, que é bem curta, e também por conta do tempo médio de duração, que ela acaba sendo uma operação bem rápida. Então, aqui eu tenho algumas informações, o nome que eu coloquei para a estratégia, IFR Scalper M5, mas aqui eu estou usando o indicador de IFR apenas para simplificar, né? Ela vai funcionar com outros indicadores também, como bandas de Bollinger, Keltner, enfim, você vai conseguir usar essa mesma ideia e aplicar ela em outros indicadores. O ativo que eu vou usar, no caso aqui o mini índice, e o robô, eu vou estar utilizando o robô de IFR gratuito do Vilela. Aqui tem o link dele. Qualquer coisa, quem ainda não tem esse robô, pode baixar ele lá no site. Claro que você também consegue fazer ele no One. E também em muitos outros robôs, né? No caso, nessa primeira parte, o que eu vou comentar aqui, a gente só vai avaliar os modelos. A gente vai tentar criar uma estratégia, né, em um período, certo? A gente vai criar uma estratégia aqui no período in sample e tentar validar ela em outro período aqui, out of sample, tá legal? Então não estou preocupado da viabilidade aqui no momento, tá? A gente só vai discutir como fazer ela passar, como fazer ela, né, ter um resultado satisfatório fora desse período que ela foi concebida, que ela foi criada, tá legal? E aí numa segunda parte, em outro momento, a gente pode discutir então sobre o impacto dos custos, né? Se essa estratégia ainda continuaria resiliente aí após a gente colocar alguns custos operacionais, tá legal? Bom, então vamos lá, vou fechar aqui essa tela e no MetaTrader eu vou rapidamente explicar como que ela funciona, tá? Então vou abrir aqui a observação do mercado, né? Ctrl M aí no teclado de vocês. No caso já estou aqui com o mini índice, né? Também vou abrir aqui uma janela de dados para a gente validar o sinal. Quero comentar um pouco sobre isso. E também aqui o painel do navegador, só para a gente puxar aqui um indicador, que no caso o IFR, né, que é um oscilador, certo? Então, Relative Strength Index, arrastar ele para cá, ou simplesmente anexar ao gráfico aqui, né? Vou usar algo bem genérico só para a gente entender a ideia, tá legal? Então, período 10, aplicar aos fechamentos e 70 a 30 padrão, tá bom? Beleza. E aqui, no caso, 12 de fevereiro foi o último pregão aí que a gente teve. Deixa eu fechar aqui o navegador, a gente não vai precisar mais dele, nem da observação do mercado. Então, conforme eu vou passando aqui, eu vou vendo os valores naquele painel da janela de dados, certo? Então veja que neste candle, certo? Neste candle, o IFR está valendo 31,38, certo? Ou seja, ele ainda não cruzou, né? Ainda não houve aí o rompimento do nível de sobrevenda aqui, certo? Então, aparentemente, poderia gerar essa dúvida, né? Isso que é legal quando a gente faz o backtest manual, né? A gente acaba não se atentando a esses detalhes, né? Mas aqui não teve sinal, certo? Por isso que é importante você sempre estar aí com o observação de dados aberto, tá legal? Então veja que não houve o cruzamento aqui, mas no candle seguinte, vamos lá, aqui. Beleza. Então aqui finalmente houve aí o cruzamento. A gente tem um valor de 25 para o IFR e nesse caso ele cruzou aqui a região de sobrevenda, que é o valor 30. Então deixa eu jogar aqui uma... Opa, cadê? Neste daqui, né? Que ele cruzou. Legal. Então aqui, essa barra é a barra que dá o sinal, certo? Obviamente, por conta desse robô do IFR gratuito, né, do Vilela, a gente não consegue fazer ele entrar em tempo real, então ele vai entrar na abertura da próxima vela. É isso mesmo que é assim que funciona a estratégia, tá? Então deixa eu colocar aqui certo? Então provavelmente a entrada seria nesta região aqui, tá legal? Quantos pontos que a gente vai buscar aí de alvo, tá? Bom, para take profit, vamos lá. Take profit, vou colocar aqui 50 pontos, né? É a base, para vocês entenderem a ideia, tá bom? E a gente vai ter um stop aí de 150 pontos. Então, sim, é um risco-retorno, né?
a gente vai ter aqui, de fato, um risco-retorno negativo, um risco-retorno menor do que 1. Ou seja, ele é 1 para 3, né? Normalmente a gente está acostumado a falar 3 para 1, 2 para 1, né? Tem que ganhar 2 vezes mais do que perde, ganhar 3 vezes mais do que perde. A gente ouve muito isso, né? Mas nesse caso, a estratégia é esse tipo de estratégia de scalper. Eu só vejo ela funcionando nessa dinâmica do risco-retorno menor do que 1. Legal? Eu não vou otimizar aqui o take profit nem o stop. Eu vou deixar essa base, mas eu já adianto para vocês aí de alguns estudos que eu fiz, que esse take profit você talvez não vai conseguir reduzir muito ele por conta dos custos, que a gente vai falar em outro momento, tá? Então acho que reduzir ele começa a ficar complicado, mas eu diria, então vamos colocar aqui uma linha de corte, né, de uns 50, eu diria que você consegue achar valores legais aí para operar até uns 100 pontos, tá? Então, acho que é nessa faixa aqui que seria interessante otimizar. Claro que isso são os meus estudos, né? Talvez você encontre uma faixa também lucrativa, também com expectativa positiva, além disso. Então, isso daqui para o nosso TP. Legal? E para o stop loss, vamos lá. Então, para o stop loss é um pouco mais... Estou explicando as ideias, né? Para o stop loss complica um pouco mais. Por quê? Ele vai funcionar desde zero, ou seja, sem stop loss. Claro, ele vai fazer a saída em duas possibilidades para ele fazer a saída, né? A primeira, no indicador dando o sinal inverso, né? A tal da virada de mão. E a outra forma seria com o tal do close on center, né? Quando ele sai no 50% do indicador aqui do IFR, que no caso valeria 50, tá legal? Então, fique claro isso, né? Você pode usar o zero para o stop loss, contanto que ele faça a saída por indicador ou por close on center. Legal? E até quantos pontos de stop loss você vai poder usar? Eu diria que 500. Por quê? Por que 500? Normalmente o 500 aqui vai ser... É mais raro de chegar nele, né? Normalmente ele fecha dessas outras formas que eu comentei. Mas, eventualmente, vai sim acontecer, né? Dele dar o sinal e fazer o preço voltar muito rápido, muito forte e acionar esse stop loss de 500. E nesse caso, você tem aí um RR de 1 para 10, né? Ou seja, você tem que acertar 10 vezes para poder perder uma, tá bom? Isso pode parecer, nossa, mas então, muito complicado nessa estratégia não tem como dar certo, mas não é bem por aí, tá? Se você, naturalmente, é um ajuste natural que a gente tem aqui, né? À medida que você vai aumentando esse risco-retorno, vai diminuindo, né, a chance de você win rate, certo? Então tem um equilíbrio natural aqui, não se assustem. A única coisa que acontece de fato aqui é o fator psicológico, né? Então, claro, se você estiver operando com lote 1, tranquilo, mas à medida que você aumenta esse lote, você toma aquele stop de 500 pontos, não? Começa a doer aí um pouco no psicológico. Mas, né, ela é totalmente viável nesse range aqui, né, no 1 para 10. Claro que não é sempre que vai bater no 500, como eu falei, né? Mas, e qual que seria aqui a região que eu acho que é a ideal, né? Seria provavelmente aqui perto entre os 150 pontos aqui, vamos dizer assim. Entre os 150 e os 250 pontos, acho que você vai achar muita coisa aí, muitos sets legais aí de se usar, tá bom? Já encontrei alguns com 100 pontos, aí fica um RR de 1 para 2, fica sensacional, né? Mas não foi aqui com o indicador de FR, foi com outro indicador. Tá bom? Então vai ficar aí para vocês testarem, tá bom? Não vou entregar aqui todos os segredos de cara, tá legal? Deixar vocês testarem aí um pouco também e a gente vai conversando, né? Quem se interessar pela estratégia, a gente vai conversando, vou dando ideias aí e ajudando, tudo bem? Então, bora lá, explicar a estratégia. Agora eu vou conversar sobre como que a gente vai fazer a otimização. Então, obviamente, você vai precisar vir aqui em configuração e liberar a otimização para o algoritmo completo lento. Tá legal? E podemos voltar agora aqui para o parâmetro de entrada. Então, o que é fixo aqui? Deixa eu pré-definir os valores, né? Clico com direito, pré-definidos, para ele fazer um reset aqui, né? Zerar todas essas configurações para a gente começar. Algumas coisas são fixas, não tem, vamos dizer assim, vem de estudos que eu já fiz, certo?
Então, não recomendo que vocês otimizem isso, tá? Pode tentar, mas provavelmente não vai encontrar edge, certo? Não vai encontrar aí a expectativa positiva. Ou seja, desde o 1 minuto até os 4 minutos aqui, não encontrei, não achei legal essa região. A grande chave aqui é os 5 minutos, que é a hora que abre esse candle de 5 minutos, que tem uma entrada muito grande, ainda tem muito robô, tem muita coisa acontecendo nessas aberturas desse candle de 5 minutos, tá? Então ele é muito poderoso, é isso que a gente está tentando explorar aqui, tá legal? Então, fixo, eu vou pedir para deixarem aí os 5 minutos, direção para fora, a favor da tendência, que nem eu comentei, né? Esse trade aqui, obviamente, dá para perceber que ele anda aí os 50 pontos, é muito rápido, né? Ó, ele já anda ali os 50 pontos em menos de 5 minutos. E caso você pense, mas poderia ter estopado, que olha, andou 110 pontos contra, tá bom? Então, o 150 aí passa tranquilo, né? Ó, os 250, que nem eu comentei, né? Fica bem longe aí do stop. Ó, os 500, é muito longe, né? Então, tranquilo, 50 pontos você pode perceber que ele vai. Mas aí, olhando aqui nessa figura, você pode até falar, não, mas por que não jogar aí uns... põe 1 para 1 aí, né? Joga 150, olha lá como foi, olha como... Né, vai na direção aí do take profit, né? Essa venda. Sim, esse trade aqui, a gente está olhando um trade, certo? Mas no longo prazo, esse RR, quando se aproxima do 1 para 1, a estratégia começa a não performar muito bem. Então, para fora, operando rompimento, isso aqui são valores fixos, né, estáticos aí, que é o que eu vou recomendar. E aqui para período, como que eu vou sugerir aí que vocês façam as otimizações? Começando em 2, né, o IFR2 famoso, indo até 14 ou até 21, né? Quanto mais ele afasta, aqui lembrando, é um scalper, né? Quanto maior esse período, começa a piorar um pouco. Então, tem uns 14 aqui só para você ter uma noção. O aplicar né? Fechamento, certo? A modelagem aqui do candle, né? Recomendo você usar todas. Tem uma diferença muito grande, tem alguns aqui que são muito legais, como por exemplo o Máximas, né? Já dando algumas dicas aí, fazendo uma coisa que não é muito legal, que é colocar o viés, né? Aquilo que eu já tenho aqui de experiência dessa estratégia, né? Mas observem esses caras, observem o Máximas e o preço ponderado, tem sets muito legais aí. E continuando, sobrecomprado e sobrevendido, a gente vai começar desde o zero, e aqui não é à toa, já vou explicar. A gente pode andar de 10 em 10, tá bom? Então, variando aí o nível de sobrecompra e sobrevenda do RSI, começando em 0, de 10 em 10 até 100, que é o valor máximo, né? Lembrando que o RSI é um oscilador que tem o valor máximo em 100. E você poderia testar de 5 em 5, né? É um passo um pouco mais curto, vai gerar muito mais amostras aqui, né? Muito mais passos, certo? Então, eu acho que o 10 já é um salto significativo aqui, né? Entre um set e outro. Nessa otimização inicial é muito importante isso, né? Que você encontre passos significativos para facilitar você separar a região que realmente tem ali um edge, né? Daquela que não tem, tá bom? Então, trabalhar dessa forma. Por que eu coloquei aqui o 0 e o 100, né? Sendo que não vai chegar nesse valor, né? Estranho, né? Raramente, tá? Quando você tiver o 0, significa que ele não consegue ir abaixo dele, né? Aqui, qual que é o truque aqui, né? Explicar o truque. O truque é que você vai conseguir limitar em operações de apenas compra e apenas venda, tá? Algo semelhante ao que é feito aqui nesse parâmetro, tá? Então você consegue fazer algo parecido aqui, deixando ele começando em 0 e indo até 100, tá bom? Então é um pequeno truque aí só de algo que eu já estou adiantando para vocês. Vamos dizer assim, um tipo de operação funciona melhor do que outro, tá? Para scalpers em geral. Então, não vou falar, vocês que vão ter que descobrir aí. E simétrico, por que eu vou deixar aqui não? Né? Porque eu quero otimizar justamente os dois níveis de sobrecompra e sobrevenda. Então, não vou deixar simétrico, obviamente. E encerrar no centro, claro, que nem eu comentei, né? Esse robô gratuito do Vilela, ele automaticamente ele faz a inversão, né? Se você tem uma venda, ele foi para a região da compra e não ativou take stop, ele inverte, né? Ele inverte o sinal. No ano você consegue tirar esse comportamento, mas no gratuito não. Então, duas formas de sair, né?
virada de mão, encerrando no close on center, né? Ou a terceira, claro, né, por take stop. Beleza? Compra ou venda, né? Vamos colocar aqui o 1. Se você deixar 0, ele vai usar o lote mínimo, que é o 1 do ativo. E aquele valor que eu falei que eu vou fixar, porque senão vai complicar, vai ficar muitos passos aqui. Eu também não quero fazer uma recomendação aqui de set, tá? Em hipótese alguma. Só estou querendo mostrar um estudo, tá bom? Quem vai achar o set ideal para usar são vocês. Então, distância eu vou travar aqui em 150 só para explicar a ideia, né? E o take profit, em 50. Legal. Aquilo que a gente já conversou. O que eu não uso aqui, o que eu não gosto de usar e quando usam eu acabo achando meio estranho, né? O stop móvel até que vai, o problema aqui é como você vai usar ele. Se você começar a usar nessa região de 10 pontos, 20 pontos, você vai ter problema, você vai ser iludido aí pelo backtest do MetaTrader 5, né? Vou testar em cada tick, cada tick é simulado. Não vou comentar também nesse vídeo, né? Para não estender, mas começa a ficar muito difícil aqui você otimizar nesse range, tá? De 50 pontos no mínimo, eu acho que talvez, né? Possa sair algo legal aqui, ou seja, de 0 não usar, andando de 50 em 50 até o valor do seu stop, né? Obviamente, tá bom? No caso aqui 100, né? Porque o 150 já é o próprio stop, tá bom? Então, mas não vou usar, tá? Eu não uso, não gosto, não acho que complica mais do que ajuda, tá? Claro que se tiver poder de processamento, se você tiver paciência para ficar otimizando, né? Ainda assim há o risco do overfitting, a gente sabe, né? Você vai aumentar esse risco, aí eu prefiro evitar. Mesma coisa aqui para o break-even, mesma coisa aqui para saída parcial e entrada parcial, tá bom? Não utilizo. E lot eu gosto de usar em 1, porque na minha opinião o edge ele é algo que a gente consegue mensurar ele de forma comparativa, né? Eu sei que uma estratégia, provavelmente ela tem alguma coisa ali que ela é interessante, porque quando eu comparo com outra, né, tem uma curva aqui uma média aqui de curva de capital nessa região. Aí eu uso outra estratégia e ela tem uma amplitude de lucro aqui, né, um resultado médio muito maior. Então eu considero que o edge ele é algo que você pode considerar de forma comparativa. Então por isso que eu gosto de utilizar o lote 1, porque fica fácil, eu memorizo, né? Eu memorizo o range de lucro das estratégias e eu sei que, para scalper isso daqui está interessante, ou para day trade isso aqui está interessante, né? Para swing é esse range que eu espero. Você começa a gerar, começa a memorizar esses valores, tá? Então, por isso que eu gosto de usar o valor 1. Horário de início, vamos colocar aqui 9 e 10, né? Se você deixar vazio, ele pode abrir o dia já, né, nessa região de sobrecompra ou sobrevenda, ou seja, ele já abre o dia dando sinal e aquele momento meio caótico aí do mercado, né, abertura, tá bom? Então, só para cortar isso, você pode colocar em 9,10, 9,15, 9,6, se for mais conservador, tá? Vou deixar 9,10 que eu não estou com o objetivo aqui de... eu quero testar o máximo, né? Eu quero ver se realmente é resistente, se é robusto. Então, não tô querendo obter o máximo. Não quero tirar já aquele set que eu vou utilizar, sabe? Só quero fazer uma análise, né? Então, vou deixar até lá 5h50 da tarde, ok? Até o final aí do nosso dia do pregão. Beleza, então dessa forma aí que eu vou... que foi feito o planejamento da nossa otimização. E agora aqui em configuração, vamos dar uma olhada, tem algumas coisas aqui que eu gosto de comentar. Claro, você vai escolher aí o seu robô. No caso aqui, usando o Vilali FR gratuito, que nem eu comentei no começo do vídeo. O ativo Win Cifrão N, né? Por conta aí de ser uma estratégia intraday. Que mais? Histórico completo. Não vou usar dessa forma. Quero deixar aí um período out of sample, né? No caso, você pode pensar aí um quarto, né? Então seria até 2019 em diante, né? Um terço. A gente pode fazer algumas variações aqui. A princípio, eu vou fazer assim, olha. Histórico completo, período personalizado e vou tirar um ano aqui só do final, né? Do período final aqui. Então até 2020, dia 12 de fevereiro, tá bom? É assim que eu vou testar ele a princípio. Latência, recomendo não usar, tá bom? Recomendo não usar, porque
A latência seria como se fosse um teste de estresse aqui, né? Que você faria no seu set final, tá bom? Então, não recomendo você usar ele. Claro que com cada tick aqui, se você colocar latência, você vai ter uma variação. Ele vai sortear aqueles tais dos recodes, né? Que é recusar a sua ordem, tá? Ele vai sortear aí um slipped, né? Então ele tira um pouco ali do comportamento padrão, né? Então não gosto de usar ele também, não gosto de usar latência, tá bom? Em termos de custos e spread, não vou configurar nada nesse momento, que nem eu falei, agora eu só quero avaliar o modelo. Método, somente abertura de preços, não precisa marcar aqui em pips, deixa normal, valor monetário. Depósito, isso daqui tem impacto, né? Claro, se você usar um capital alocado aí de R$1.000, você vai ter um valor para alguns parâmetros, né? O drawdown vai ter uma porcentagem diferente de quando você usar aí, né? O 100, por exemplo, tá bom? Então, eu gosto de deixar aqui eu uso normalmente 10 mil ou 100 mil aqui para testar, mas pensando não em quanto que eu tenho, quanto que eu vou alocar para a estratégia, não. Você pensa em quanto, em termos dos seus métricas, tá bom? Então, as suas métricas, algumas delas vão se adequar aí ao capital que está alocado, tá bom? BRL, né? Senão não funciona aqui nas corretoras nacionais. Alavancagem relevante e, finalmente, aqui o nosso algoritmo completo lento. Beleza? E aí é isso. Vou executar aqui. Claro, demora um pouco. Depois que terminar a otimização, eu volto para comentar. Então é isso. Otimização concluída. Uma coisa que precisa também ser dita é em relação à sua métrica aqui, né? No caso, deixei marcado o fator de recuperação máximo, ou seja, a função de avaliação ela vai ser criada com base nessa métrica, tá bom? Então, caso você queira usar o critério máximo do usuário, o que implica você selecionar essa opção quando você está utilizando os robôs gratuitos do Vilela? Uma vez eu conversei com ele e eu lembro dele ter me falado que essa métrica padrão aqui do usuário é o PROM, lá do Robert Pardo, tá bom? Então recomendo aí, caso você tenha alguma dúvida, que você entre no Discord dele, converse com ele, né? Esclareça essas questões por lá. Mas que eu saiba, ele utiliza o PROM, tá bom? Caso queiram testar, né? Só marcar ela aqui e fazer a otimização novamente. Eu deixei o recovery, então por isso que eu vou ter esses valores aqui, então pode mudar, dependendo de qual você marcar. Essa coluna aqui pode mudar. Beleza? Mas essa otimização aí ficou muito feia. Olha esse valor mínimo, né? Olha essa média como tá baixa. Olha esse drawdown, tá? Bom, vamos comentar um pouco sobre isso, né? Por que isso acontece? Essa primeira otimização que a gente fez, vamos dizer assim, ela é genérica, né? Ela não tem ainda o intuito aqui de lapidar, né? De gerar uma versão final. Então, se a gente ordenar por lucro, aqui em resultados da otimização, né? Do maior para o menor, você vai ver que alguns resultados chegam aqui a 10.400, né? E se eu descer, olha lá, vamos ver a pior, né? A região aqui dos piores sets. Vamos ver onde que está aqui, 15 mil. Deem uma olhada o que a gente tem aqui, pessoal. 34 mil trades. 34 mil trades. IFR2, né? 50-50, ou seja, a região central ali do IFR, né? A região mais provável do preço estar. Tá legal? Então, é por conta disso que essa média puxa muito para baixo. Então, não se impressionem, tá? Essa otimização inicial, ela não tem o intuito de fazer uma análise de robustez, tá? Por isso que puxa muito para baixo esses resultados. Porque existem sets algumas combinações de parâmetros que não fazem o menor sentido, tá bom? Que é o que a gente pode ver aqui, né? Um set que vai tradar loucamente. Beleza? Então, o que mais que a gente pode analisar aqui? Na análise de parâmetros, deixa eu minimizar. Ficou dessa forma, né? Você vê que ele tem aqui, faz uma espécie de curva, né? Então, parece que começa ruim no 2, melhora e depois piora, conforme
avança, igual aquilo que eu tinha falado para vocês, né? Então, o fechamentos, inicialmente, ó, pareceu interessante, que é o valor padrão. E aquele último, o ponderado, né? O 7, também aqui se destacou. O que a gente tem aqui? Então, aqui é interessante. Veja que o sobrevendido e o sobrecomprado ficaram aí iguais, né? Qual que é a ideia? Olha só. Quando eu tenho o sobrecomprado lá no máximo, no valor 100, né? Quando eu tenho aqui o valor de sobrecompra próximo do 100, o que significa? Que ele não vai dar o sinal de compra, porque não tem como ele ir além de 100, tá legal? O que significa isso? Ele não está querendo comprar, tá? Estou fazendo uma interpretação, né? O que ele está me mostrando aqui é que ele não quer comprar. Quanto menos provável que aconteça o sinal de long, melhor, tá? Então fica aí a ideia, né? Veja que é impossível ele ativar o sinal de compra quando o nível de sobrecompra está em 100. Que mais? Então a gente tem aqui o Close on Center, né? Ficou um pouco com um resultado menos pior aqui, né? Então, quando ele não está ativo, tá? Quando está desmarcado aqui, Close on Center false. Beleza? Aqui o Walk Forward Matrix, não vou comentar sobre isso, não vou comentar sobre Walk Forward Analysis também, tá? Mas caso você queira utilizar aí esse set, né? Você vai encontrar ele na sua pasta de dados neste caminho, ou seja, Ctrl Shift D no seu teclado, pasta de dados, e aí você acessa esse caminho, vai ter lá o set do top WFA, né? Da mesma forma que você vai encontrar também o set top, que ele chama aqui, no mesmo caminho. Legal? Então, Monte Carlo também não vou comentar nesse vídeo, não tenho essa intenção. Beleza, vamos dar uma olhada aí nos resultados, né? Deixa eu ver aqui como é que tá. Vamos pegar lá o do topo, obviamente, né? E aí vai entrar numa questão aqui de como escolher, então, o set, né? Como que eu seleciono ele, se eu não vou usar nem o top WFA. Como você faz para escolher um daí, né? Bom, você tem que escolher alguma métrica, né? Você pode ordenar aqui pelo resultado. Esse resultado, lembrem que eu marquei como o recovery, então ele está exatamente igual, tá? Porque resultado representa recovery. Caso você tivesse marcado o critério máximo do usuário, resultado significa pronto. Beleza? Então, aqui não tem jeito, você vai ter que testar essas métricas, escolher alguma que mais te agrada, né? Lógico que, veja, se você escolhe o fator de lucro, caem algumas anomalias aqui, né? Veja que a média de trades desses resultados interessantes está aqui, ó, 10 mil trades, 5 mil trades, 7 mil trades, né? E aí quando você ordena pelo fator de lucro, olha o que acontece, cai para 14 trades em 4 anos, né? Não tem como, certo? É uma anomalia aqui. Então algumas métricas vai ficar complicado de você achar esse set ideal, você teria que ir procurando aqui, né? Esses daqui, ó, com 1000 trades em 4 anos, né? Eu não gosto desse range, dessa quantidade de trades. 1000, né? Eu procuraria algo um pouco mais, por exemplo, 1.700, 2.200, começa a ficar interessante. Beleza? Então, fator de lucro. Que mais? Retorno esperado também cai nesse problema, traz aqui as anomalias, muito por conta da forma como foi otimizado, né? Tem muitas combinações ali. Então, veja que algumas delas vão resultar em resultados que, né, lixo, a gente pode dizer, né? Um resultado lixo aqui que, em hipótese alguma, a gente iria querer usar. Rebaixamento, mesma coisa. Olha lá, se você procura de menor rebaixamento, vai vir primeiro as com 0. E aí esses rebaixamentos aqui, ó, ainda com muito pouco trade, ó, né? Você teria que procurar aqui até uma região onde começa a ficar interessante. E, finalmente, o que eu mais gosto, né? Não gostaria de falar, né? Não gostaria de criar o viés, igual eu comento, mas o que eu mais gosto é o recovery, é o lucro bruto, tá bom? Claro, sempre vendo se o total de negociações dá a condição, né? Se a cor aqui, se ela tá puxando para o verde escuro, tá? Algumas coisas que você gosta de olhar aí, né? Que é interessante que você olhe.
Índice Sharp, cai no mesmo problema. 20 mil de índice Sharp, o que é isso, né? Lógico, fez 2 trades. Acertou os dois, né? É R$10 por trade, acertou os dois. Índice Sharp é absurdo. E é isso. Então, recovery é o que eu gosto de usar. Fazer alguns testes aqui, vamos dar uma olhada. Nossa, mas que curva de capital é essa? É uma reta de capital? Tá? Então, claro, tem problemas aqui, né? Não vou falar dos problemas agora, mas sensacional. Agora vamos ver como que fica isso no out of sample, que é o que interessa, né? No in sample, obviamente, o resultado é bom, certo? E aqui no out of sample, veja que esse recovery de 23 lá do IS, como a gente tem menos trades, obviamente vai ficar menor, mas muito interessante, né? O lucro de 2.000 para um drawdown de 340, tá? Curva, né, não tão interessante, mas veja que a partir de certo momento aqui, ó, a partir daqui, por exemplo, né, ficou bem interessante aí, né? Que mais? Vamos ver se tem alguma... E por que eu falei também lá na otimização dos passos significativos, né? Para você conseguir criar grupos. Então veja, aqui nitidamente existe um grupo, né? Ó, um grupo do preço típico 6. Aqui um segundo grupo com o preço ponderado. Olha outro grupo aqui com o período 8 fechamentos, tá? Então fica fácil para você separar esses grupos visualmente, tá vendo? E você testar eles. Você testar o resultado deles, tá? Então vamos testar alguns grupos aqui, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Veja que a curva de capital muda. É isso que eu quero. Eu quero que ela mude. Claro que se agora eu vier e testar esse segundo, veja que a diferença, provavelmente, tá? Provavelmente a diferença vai ser mínima, tá? Porque eles fazem parte desse mesmo grupo. Veja que a curva é praticamente a mesma, né? Diferente desse daqui, que faz parte de outro grupo, ó, muda um pouco, né? E aqui, com fechamentos e período 8, vai mudar bastante. Tenho certeza disso. Olha, não tem nada a ver a curva, né? Que mais? 8, período 8 com máximas. Olha aí, né? Bem interessante. Então, isso que eu queria mostrar, né? Essa ideia dos passos significativos, que eu chamo, tá? É por conta disso que você utiliza eles. Claro que alguns parâmetros são qualitativos, né? Como é o caso aqui do aplicar a, né? E o close on center também, certo? Então alguns não são aí quantitativos, então não tem como, você tem que passar por todos eles, né? Vamos dizer assim. Não tem como você fazer saltos, né? Beleza, então muito legal. Aqui a gente usou um período in sample de 4 anos, acho que foi isso, né? Aproximadamente 4 anos, e um out of sample aí. Aqui eu não vou me preocupar com a proporção, né? Mas um ano, aproximadamente um ano, né? Aí no out of sample, legal? Então é isso. Vamos ver. Aqui seria um dos sets, né? O top 1, como é que ele ficou. Muito legal. Então a gente tem aqui, vamos analisar aqui o relatório rapidamente, só para ter uma noção. Lucro de 2.000, que nem tinha falado, drawdown de 340, o recovery ficou aí na faixa dos 5, fez bastante trade, né? E é aqui que vai ter o principal problema dessas estratégias scalpers, tá? Como o alvo é de R$10, né? E ele fez 1.343 trades, se a gente considerar aí um slippage médio de R$1, né? Lembrando que tem lá a taxa, certo? Tem a taxa da B3, né? Tem a taxa que talvez você tenha que pagar aí para um assessor, né? Então, à medida que vai aumentando esse custo por operação, veja como ele vai minando aí o lucro líquido total. Então, é uma das coisas que você vai ter que se preocupar, mas eu vou explicar com detalhes aí em outro vídeo, tá? Que mais que a gente tem aqui? Uma visão geral dos períodos, né? Horários, meses e tudo mais. Não acho muito relevante analisar isso agora. MFE, MAE, né? E o tempo médio de duração. E aqui sim, algo bem interessante que você vai
querer ver, né, sobre essas estratégias, certo? Então veja que o tempo mínimo teve algum dos sets aí, algum dos trades, né, que demorou apenas 20 segundos. Então veja, né, 20 segundos. O tempo máximo aqui, 1h35, curioso, né? Ficou bastante tempo aí nesse trade. E a média, que é o que interessa, né? Veja, por isso que eu considero scalper. 3 minutos e 15, é muito rápido, né? Um alvo curto, um tempo de duração médio muito rápido. Bom, esse vídeo já está ficando com um tempo de duração muito longo. Ainda tem algumas coisas que eu queria mostrar, que eu queria conversar com vocês, mas eu vou tentar fazer um breve resumo e deixar, vamos dizer assim, para vocês fazerem esses testes, certo? Que seria o seguinte, vamos colocar aqui em período personalizado, né? Ou melhor, vamos colocar o completo só para ter uma noção até onde que vai esse dataset que a gente possui, né? Esse conjunto de dados que vem da corretora. Então veja que ele está quase terminando aqui o 2015, né? Ó, tá mês 12, 16, mais umas 2, 3 semaninhas aí, provavelmente a minha corretora aqui, ela já vai deletar esses dados, tá? Infelizmente, gostaria que eles mantivessem todos os dados, né? Quantos mais dados, melhor aí para a gente fazer os nossos testes. Mas vou fazer uma sugestão aqui para vocês, que é a seguinte: façam esse teste desta forma, 2016 até 2017. Ou seja, você vai ter um período em sample, né, de 1 ano, certo? E aí você usa depois para validar o ano seguinte, de 2017 até 2018, tá? Deixa eu deletar todos eles. Legal. Então vamos colocar aqui o algoritmo completo lento. Vou fazer um exemplo aqui. Vamos ver como é que tá. Bom, tudo configurado, né? E vou rodar aqui essa otimização desse jeito. Deixa eu ver. Legal, então ele vai fazer aí a otimização nesse período. O que você vai fazer? Pegar o resultado dessa otimização e validar ele em 2017, 2018. Bom, para você tentar identificar se ele consegue pegar alguns dados, né, de um ano e fazer com que ele seja relevante para o próximo ano, entende? Então observa que naquele primeiro teste que a gente fez, a gente usou uma proporção de 4:1, certo? 4 in sample e 1 out of sample. O que eu estou sugerindo aqui é que você experimente, né? Que você experimente outras variações desses períodos, como por exemplo 1:1. E aí como que seriam as formas de você testar esse 1:1, né? 2016 até 2017, certo? Validando em 2017 até 2018. Outra forma, 2017 até 2018, validando em 2018 até 2019, tá? Então você não fazer, qual que é o ponto aqui? Você não testar já pensando em utilizar esse set, em gerar um set interessante, já pensar em utilizar ele em conta real. Não, você praticar a questão da criação dos modelos. Você vê se essa configuração de parâmetros que você forneceu aqui, se ela consegue produzir bons sets para períodos out of sample. Acho que deu para entender a ideia. E, nesse caso, eu já testei, tá? Fica bem interessante quando você põe 2016, 2017 invalida em 2018, esses sets, né, com melhor recovery, eles funcionam bem durante o ano inteiro. É bem legal isso, tá? Então, recomendo que vocês façam aí. Não vou fazer aqui porque demoraria muito. Mas digamos que não ficou legal, não está gerando sets bons, está ficando muito ruim o out of sample, né? Não teria coragem de usar isso aqui na minha conta real, certo? Então o que você vai fazer? Você pode variar os parâmetros, ou seja, e se ao invés de usar de 3 em 3 começando em 2, eu começar em 5, variar de 5 em 5 até 50, né? Será que dessa forma, nessa configuração, eu consigo atingir esse objetivo, né, de gerar os sets interessantes, os sets relevantes, né? E se ao invés de usar 10 em 10, eu passo para o nível de sobrecompra e sobrevenda, eu utilizar de 5 em 5, tá legal? Então, é isso que eu estou propondo aqui, tá bom? E, obviamente, no set que você for usar, você vai querer otimizar stop loss e você vai querer otimizar take profit. Vai dar trabalho, vai consumir tempo aí de otimização, mas é muito importante que você otimize também esses parâmetros. Então, para fechar, eu acho que é isso, né? Testem
o tipo de entrada, o tipo de posição, testem apenas compra, testem apenas venda, testem se é melhor utilizar esses sets scalpers só durante a manhã ou apenas durante o período da tarde, tá? Me pratiquem a otimização. Eu vou ficando por aqui no vídeo. Caso vocês tenham gostado, deixa o like. Comenta aí com as sugestões se vocês querem que eu traga essas otimizações, né? Que nem eu comentei ali, variações de períodos em sample, out of sample. Se vocês querem que eu utilize a minha máquina para fazer essas otimizações e mostrar os resultados para vocês, né? Aqui eu gostaria de realmente ouvir aí o que vocês têm interesse em ver em termos de otimização de estratégias. Então, por hora é isso. Até mais.